Bom, pessoal, vamos então dar seguimento, né, aos nossos estudos e à nossa aula. Nós iremos trabalhar na aula de hoje as características da política interna e da economia do Segundo Reinado, ok? Eu vou carregar aqui a aula para vocês, para a gente poder começar. Só um minutinho. Bom, Ô, João, capítulo que é que nós vamos trabalhar agora? Oi? Que capítulo que é que a gente vai ver agora? Capítulo 6. Tá. Tá? Capítulo 6, ele vai trabalhar o Segundo Reinado. Quer ver? Deixa eu espelhar a tela para vocês. E aí eu vou mostrar os slides. É esse aqui, ó. Tá? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Tudo bem? Bom, pessoal, posso começar com essa parte da teoria? Pode começar. Então tá. Qualquer dúvida, me manda por áudio, por gentileza, ok? Para a gente não precisar sair da apresentação. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, então, conforme eu adiantei, nós iremos trabalhar o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o período que vai de 1840, quando nós temos o golpe da maioridade e a coroação do Dom Pedro II, até 1889, quando nós temos a proclamação da República. A gente vai trabalhar tudo hoje? Não. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver especificamente as características da política interna e da economia ao longo deste período que a gente chama de Segundo Reinado. Depois a gente vai analisar outras características deste período, tá bem? Bom, começando então. Essa é a bandeira, tá, do Brasil Imperial. E aí eu quero que vocês me falem o seguinte, ela aparece com qual bandeira? Tipo, a borda dela parece com a nossa atual, mas o centro parece um pouquinho que é de Portugal, não parece? Isso, muito bem. Então vamos lá, ó. Essa bandeira aqui, se vocês prestarem atenção, ela é, né, basicamente a nossa bandeira atual, tá certo? O retângulo verde, losango amarelo, ele está presente na nossa bandeira hoje, certo? Então, se vocês prestarem atenção, a bandeira do Brasil Império, ela é muito semelhante à bandeira do Brasil atual. Eu quero que vocês me digam o seguinte, na bandeira do Brasil atual, o que significa o verde e o amarelo? O verde é as matas, eu acho. O amarelo representa a riqueza que a gente tem, tipo ouro, essas coisas. Isso, muito bem. Se eu falasse para vocês que isso que vocês aprenderam está errado? Minha vida foi uma mentira. Então, as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, elas são as cores da família imperial brasileira, tá certo? Presentes aqui, ó, na bandeira do Império do Brasil. Quando nós tivemos a transição da monarquia para a república, com a proclamação da república lá em 89, tentou-se mudar a bandeira do Brasil. Quando a gente chegar nesse assunto eu vou falar, mas não deu certo e aí eles voltaram para a bandeira do Império. Só que como o Brasil não era mais uma monarquia, o que eles fizeram? Retiraram o brasão da família imperial, que é esse daqui que está ao centro, e colocaram nesse espaço o cruzeiro, né, aquele círculo azul, com a faixa Ordem e Progresso, que evidencia a influência positivista, né, no processo de proclamação da República, ok? E aí começou-se todo um projeto de desconstrução, de tentativa de apagar o passado monárquico brasileiro. E aí falaram que as cores da bandeira do Brasil representavam as matas e as riquezas, mas não. Essas cores sempre representaram as cores da família imperial. É óbvio que numa república, quando você não tem mais uma família imperial no poder, falar que isso são as cores delas não faz sentido, mas enfim, a origem dessas cores é de lá. Eles atribuíram apenas um outro significado, mas a origem é da família imperial. Tudo bem? Sim, pessoal? Sim. Sim? Minha vida foi uma mentira esse tempo todo, decepcionada.
Então, né, a gente está aí estudando para aprender. Agora vocês sabem que a bandeira do Brasil atual é uma construção republicana que adaptou a bandeira do Brasil Império, manteve as cores e atribuiu essas cores um significado diferente. Mas a origem dessas cores é a família imperial durante a monarquia. Fechou? Bom, vamos lá então. Política interna. O que nós vamos destacar? Primeiro, as características gerais. Durante o Segundo Reinado, nós temos o período da história política brasileira onde uma pessoa, por mais tempo, ocupou o executivo. Tá bem? No caso, essa pessoa foi o Dom Pedro II. Aqui, um quadro dele mais jovem, né? Vocês vão ver, conforme a gente for avançando nesse assunto, outras representações do imperador envelhecendo. Tá bem? Bom, então, Dom Pedro II ainda hoje é o governante que por mais tempo ficou à frente do Executivo Central, tá certo? Esse período, o Segundo Reinado, ele é dividido em 3 fases. Quais são elas? A primeira, consolidação. É a consolidação de Dom Pedro II no poder. Segunda fase é a conciliação. O que é a conciliação? É a resolução de todos esses problemas que a gente veio trabalhando desde o período regencial, ok? A solução dos conflitos, a amenização das tensões nas províncias, isso marca a conciliação. E, por fim, nós temos a crise, é o começo da decadência. Essa crise vai terminar com a proclamação da República lá em 89, tá bem? Bom, como que se organizava politicamente o Brasil durante o Segundo Reinado? Vamos lá. Primeira coisa que a gente fala é dos grupos políticos. Quais eram eles? Aqueles mesmos que surgiram durante a regência, que eu falei para vocês, que estariam presentes no Segundo Reinado. São eles, os conservadores, que defendiam uma maior centralização do poder na figura do imperador, e os liberais. Os liberais defendiam uma maior autonomia das províncias, a mesma proposta desde o período regencial. Ok? Fala para mim se até aqui está tudo certo ou se tem alguma dúvida, pessoal. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo? Então vamos seguir. Bom, e além da autonomia, né, a descentralização do poder político também, outra postura que vem desde o período regencial. Bom, qual que era o ponto comum entre esses dois grupos políticos, esses dois partidos, conservadores e liberais? Ambos queriam governar sem a participação popular. Por que ambos queriam governar sem a participação popular? Porque esses dois grupos eram formados por membros da elite brasileira. E essa elite, desde a independência, se articulou para impedir que a população brasileira conseguisse conduzir a política nacional, né? A grande massa da população brasileira, as camadas mais populares, isso foi trabalhado para que elas não conseguissem poderes políticos, ok? E disso deriva aquela frase que está presente bastante ao longo do Segundo Reinado, que é o que nós chamamos ou dizemos da seguinte forma: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, em termos de propostas, eles não tinham muita diferença. Por quê? Porque eles representavam o mesmo extrato social, ok? Eles apenas divergiam nos nomes, conservador e liberal, em algumas propostas, mas o grosso e a parcela da sociedade que eles representavam era a mesma nos dois grupos, tá bem? Tranquilo até essa parte também? Posso seguir? Pode. Então vamos lá, continuando. Esses grupos políticos influenciaram Dom Pedro II a optar por um modelo de monarquia parlamentar, tá certo? Ou seja, não era ou não cairia bem uma monarquia absolutista, tá bem? Então eles convenceram, né, conseguiram organizar o governo, né, e fazer com que Dom Pedro II mantivesse um modelo de monarquia parlamentar. Por quê? Porque nesse modelo eles teriam participação política, tá? Bom, aí é o seguinte, pessoal, presta bem atenção. Em que outro país vocês já ouviram falar que existe um modelo de monarquia parlamentar também? Inglaterra. Tudo bem, na Inglaterra. E aí eu vou dizer o seguinte: essa monarquia parlamentar brasileira do Segundo Reinado era diferente da monarquia parlamentar inglesa, ok? Como que funciona a monarquia parlamentar inglesa, que nós chamamos de modelo clássico? O parlamento, ou seja, os parlamentares, as pessoas que ocupam as cadeiras do parlamento, são escolhidas pelo povo. Tudo bem? E as decisões políticas
Ou seja, quem é o chefe de governo em uma monarquia parlamentar é o primeiro-ministro, que representa esse parlamento. Beleza? Lá na Inglaterra funciona assim, as pessoas votam nos parlamentares, esses parlamentares dentro do parlamento escolhem um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro é o chefe de governo. Tudo bem? Perceberam que eu não falei de quem aí nessa organização? Quem que eu não mencionei, apesar de ser uma monarquia? O rei. O rei ou a rainha. Por que eu não mencionei eles? Porque o rei ou a rainha, no modelo clássico, né, no parlamentarismo inglês, ele é apenas chefe de Estado. É por isso que a gente define o modelo inglês como uma monarquia. Por quê? Porque o chefe de Estado é um rei ou uma rainha. Porém, a gente fala que esse modelo é parlamentar. Por quê? Porque os poderes políticos não estão nas mãos desse rei ou dessa rainha. Eles estão na mão do primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ou seja, aquele responsável por tomar as decisões políticas. Olha a organização do parlamento. Então, quem que, tipo, o rei e a rainha tem qual poder? Se eles têm algum poder? Eles não têm poder nenhum, político nenhum. Eles têm privilégios, tá bem? Mas poderes políticos de tomar decisões, nenhum. Para não falar, né, para não ser injusto, para não dizer que eles não têm nenhum, o rei ou a rainha, eles podem dissolver o parlamento desde que exista uma justificativa legal. Tá certo? Do tipo, foi provado que alguns deles são corruptos, então ele pode dissolver o parlamento. É provado que o parlamento não está conseguindo governar o país porque eles fizeram tal e tal medida que não deu certo, enfim. O rei ou a rainha pode, dentro dessas circunstâncias, baseados na Constituição do país, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Tá certo? Ele pode destituir o primeiro-ministro do seu cargo também, e aí outra eleição para primeiro-ministro é convocada pelo parlamento. Ele pode fazer isso, ok? Mas ele não faz por quê? Porque não teve motivos e aí ele estaria passando por cima desse parlamento, ok? Então, faz muito tempo na história inglesa que o parlamento conduz as decisões políticas sem interferência do monarca, tá bem? Olha a organização do parlamentarismo brasileiro, pessoal. Presta atenção. No parlamentarismo brasileiro, existia um imperador que concentrava, além do poder executivo, o poder moderador também. Eu percebo que eu já comecei descrevendo o parlamentarismo brasileiro mencionando o imperador. Esse imperador nomeava o conselho de ministros, ou seja, ele indicava esses ministros, e esses ministros definiam o gabinete executivo, ou seja, esses ministros iriam definir quem formaria, juntamente com o imperador, o poder executivo. Uma vez formado o poder executivo, as eleições para o parlamento brasileiro, para a Câmara dos Deputados, eram convocadas. E esses parlamentares eram escolhidos pela elite entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. E aí, é parecido com o modelo inglês? Nada a ver. Nada a ver. A única coisa semelhante é o nome, monarquia parlamentar. De resto, é completamente diferente. Tá certo? Motivo pelo qual a gente chama o modelo brasileiro de parlamentarismo às avessas. Como assim? Só no nome ele é uma monarquia parlamentar. Na prática, o rei continua tendo poderes políticos, coisas que não acontecem no modelo de parlamentarismo clássico, ok? E aí, vai ser bastante comum nesse assunto o aparecimento dessa charge aqui, ó, que mostra o imperador ao centro, segurando, né, em uma balança o partido conservador e o liberal. Ou seja, ele, o imperador, é o grande centro, sustento da política brasileira, ok? E ele fica pendendo a balança, ora para um lado, ora para o outro, para agradar tanto os conservadores quanto os liberais. Ô, João. Oi. Uma dúvida rapidinho. Quais são os tipos de monarquia que existem mesmo? É constitucional, parlamentar? Tem mais alguma? A constitucional e a parlamentar, elas são a mesma coisa, tá? Na monarquia constitucional eu digo que há uma constituição e eles organizam-se politicamente seguindo o modelo parlamentar, né? Existe um parlamento. E além dessa, existe a monarquia absolutista, onde todos os poderes estão concentrados nas mãos do rei. Entendi. Então, de certa forma, a parlamentar, ela é um pouquinho, o poder não é tão centralizado. Quer dizer, explica para mim rapidão. Vamos lá. Na monarquia parlamentar,
em todo modelo político, você tem um chefe de Estado e um chefe de governo, certo? O chefe de Estado, que nem o próprio nome sugere, representa o modelo de Estado, ok? Por exemplo, no Brasil, quem que é o chefe de Estado? O presidente. Presidente, muito bem. Por quê? Porque o Brasil é uma república presidencialista, ok? Então, o presidente é o chefe de Estado. Ele representa o Estado brasileiro, ok? E existe em todo modelo político o chefe de governo, que é aquela pessoa que toma as decisões políticas, o chefe do executivo, tudo bem? Quem no Brasil é o chefe de governo? O Bolsonaro, o presidente, não é? Presidente também, muito bem. Tem uma república presidencialista, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. A mesma coisa acontece em uma monarquia absolutista. O rei é tanto chefe de Estado como chefe de governo. Qual então que é a diferença da monarquia absolutista para a república presidencialista? Que na monarquia absolutista não existe uma constituição e o rei governa de modo vitalício e o poder é passado hereditariamente. Na república presidencialista existe uma constituição que o presidente é obrigado a seguir e o cargo de presidente ele é exercido de 4 em 4 anos conforme as eleições. Entenderam essa diferença? Entendi. Valeu, João. Na monarquia parlamentar, os cargos de chefe de Estado e chefe de governo não são exercidos pela mesma pessoa. O chefe de Estado, quem representa o Estado, é o rei. Só que o chefe de governo, ou seja, aquele que conduz politicamente o executivo, é o primeiro-ministro que representa o parlamento. Entendeu a diferença? Sim. Sim? Então vamos lá. Seguindo. Bom, quando Dom Pedro II é coroado como imperador do Brasil, lá no golpe da maioridade, ele vai então nomear o Conselho de Ministros, ok? Que eu acabei de dizer para vocês. E esse Conselho de Ministros, ele vai então organizar, que nem nós colocamos aqui atrás, o gabinete executivo. Tá certo? Muito bem. Essa organização desse primeiro gabinete executivo, logo após a posse do Dom Pedro II, vai ser conhecido como eleições do cacete. Por que esse nome incomum? Porque esse processo eleitoral para a constituição deste gabinete vai ser marcado por fraudes, vai ser marcado por violência, tudo bem? E aí o nome eleições do cacete. Fala para mim se vocês conseguiram entender. Entendemos. Sim? Tá. O grupo que vai ser eleito nessas eleições para formar o gabinete vai ser o grupo liberal, ou seja, os políticos do Partido Liberal vão ser a maioria nesse gabinete, por isso que nós chamamos ele de gabinete liberal. O que vocês acham que vai acontecer na sequência? Fala para mim. Como é que é? Ó, o gabinete que foi formado, ele era de maioria liberal. O que vocês acham que vai acontecer agora na sequência? A descentralização do poder do monarca? Isso, tem a ver com isso também, ok? Qual que era outro grupo que tinha uma proposta diferente dos liberais? Conservador. Conservadores. Então, presta atenção em duas coisas que eu vou falar para vocês agora. A primeira delas é essa observação aqui, ó. Estão lembrados que lá no finalzinho do período regencial, quando Diogo Feijó renuncia e o Araújo Lima assume o poder, os liberais caem fora. Por quê? Porque o Araújo Lima era conservador. Daí para frente, esses liberais começam a se articular para voltar ao poder. Qual foi a estratégia que os liberais utilizaram para voltar ao poder? Eles criam o Clube da Maioridade. O que o Clube da Maioridade tinha? Qual era o objetivo dele? Antecipar a maioridade do imperador para que ele pudesse ser coroado. Então, olha só o que aconteceu no Brasil. Os liberais, que têm uma postura de descentralização do poder político, apoiaram a coroação de um imperador. A figura do imperador em si já é uma figura de centralização do poder, oposta à proposta dos liberais. Porém, os liberais brasileiros tomaram essa atitude porque eles pensaram o seguinte: se eu colocar o imperador no trono, se eu coroá-lo e der a ele poderes políticos, ele vai nos favorecer. Quem que somos? Quem que é esse nós?
Nós somos os liberais. Então, se os liberais colocarem o imperador no poder, derem poder ao imperador, uma vez com esse poder, o imperador vai favorecer esses liberais politicamente. Só que a existência do imperador é contra a política ou a proposta dos liberais. Porém, nessa primeira eleição, os liberais, favorecidos pelo imperador, conseguem a maioria no gabinete, tá? Por isso que a gente chama ele de gabinete liberal. E aí, igual vocês me falaram, e a segunda coisa que eu quero que vocês prestem atenção agora é a seguinte: os conservadores vão chegar para o imperador e vão falar o seguinte: ó, imperador, essa eleição aí, ela não está com nada, ela foi fraudulenta. Além disso, esses liberais que formam a maioria desse gabinete, eles são contra o seu poder. Eles defendem um modelo político onde o imperador não tenha poderes. E aí, o que vocês acham que o imperador vai fazer, galera? Substituir os liberais. Muito bem, ele vai substituir o gabinete liberal. Então, os conservadores contestam a eleição do gabinete liberal e exigem do Dom Pedro II a anulação dele. E é exatamente isso que o Dom Pedro II vai fazer. Ele vai anular... Pode falar. Isso é considerado golpe? Não era golpe porque estava na Constituição. Por conta do poder moderador, o imperador podia fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha um poder de veto? Ah, verdade. Então, isso estava na Constituição, não foi um golpe. Como que os conservadores convenceram Dom Pedro II a anular a eleição e dissolver o gabinete liberal? Com esses argumentos que eu falei para vocês, de que os liberais tinham uma postura política oposta ao poder do imperador. Conseguiram entender? Ô, João, Fala, cara. tava acontecendo esse rolê todo aí. Quantos anos que Dom Pedro tinha? Nessa época aqui que a gente está falando, entre 15 e 16 anos. Puta merda. Ô, João, Oi, pode falar. aí vai gerar uma insatisfação, então, nos liberais, né? Porque, tipo, os caras apoiam a eleição do mano e depois ele vai lá e dissolve o bagulho Pois é. dele. Eles apoiam a posse do Mano, né? O Mano sendo aí o Dom Pedro II, né? A coroação dele. E aí eles aproveitam-se, né? Desse apoio para formar o gabinete liberal, para voltar ao poder. Os conservadores, que agora caíram fora, vão se articular, do mesmo jeito que os liberais fizeram lá atrás, e vão conseguir ali, buzinando, chavecando o imperador, convencê-lo a anular a eleição e dissolver o gabinete liberal. Que argumentos foram utilizados? Esse, de que a proposta política liberal era contra o poder do imperador. Pessoal, quer ver? A idade do Dom Pedro II era mais ou menos a idade que vocês têm. Só que ele tinha 16 anos e era o imperador do Brasil. Certo? Ou seja, ele tinha poderes políticos na Constituição brasileira. Ok? Só que ele não era um governante. O poder caiu no colo dele, né? Praticamente foi dado de presente. Então, vocês vão perceber que nesse comecinho do segundo reinado, a gente está lidando com um imperador politicamente inexperiente. Tanto é que vocês vão ver, né, na verdade vocês viram que o desfecho das revoltas, da Revolução Farroupilha, da cabanagem, que são revoltas que terminam no segundo reinado, eles foram desfechos diferentes de outros que nós vimos e vamos ver ainda. Por quê? Porque o imperador ele ainda não era um político experiente, ele ainda era muito influenciado pelos regentes, né, que agora não eram mais regentes, mas enfim, eles estavam na política ainda, ok? Tudo bem, galera? Tudo tranquilo. Tranquilo? Bom, vamos seguir. Que nem vocês adiantaram, os liberais não vão gostar nada disso e por não gostarem, esses liberais então vão organizar um movimento, tá? Esse movimento, ele vai receber o nome de Coluna Libertadora. O que é a Coluna Libertadora? Ela criticava a centralização do poder político na mão de Dom Pedro II e a anulação das eleições que formaram o gabinete liberal, ok? Criticava a posse dos conservadores neste novo gabinete. Por que os conservadores foram empossados depois que o gabinete liberal foi dissolvido? Porque esses conservadores, sim, eram favoráveis à centralização do poder na mão do imperador. Ou seja, eles tinham um discurso político que agradava mais o imperador. Ok? Bom, e aí, esses liberais, então, organizam as revoltas liberais. O que eram as revoltas liberais? Revoltas organizadas
por este grupo liberal com tendências liberais. Tudo bem? Fala para mim se vocês entenderam até aqui. Entendemos? Sim, eu vou trabalhar com vocês, tá? A Revolução Praieira, que é uma dessas revoltas, né? A principal dessas revoltas liberais, e a gente encerra a aula, pode ser? Pode ser. Sim. Aquilo que eu disse, né, de revoltas de caráter liberal, era isso daqui, ó. Elas tinham, então, como proposta o modelo republicano. Por isso que essas revoltas também são chamadas, e vocês podem encontrar em questões ou no próprio material de vocês, a menção de revolução, tá bom? Bom, Revolução Praieira, de 1848 a 1850. Ela foi uma revolução que aconteceu em Pernambuco, atual região nordeste do Brasil, tá? E diferentemente do que vocês falam, né, muita gente acredita, não foi uma revolta que aconteceu na praia. Ela tem esse nome de praieira porque ela foi instigada, organizada por um jornal chamado Diário Novo, e a sede desse jornal era na Rua da Praia, aquela rua beira-mar que fica nas cidades litorâneas. Pois bem, ok? Esse jornal que deu início, né, que incitou as pessoas a se revoltarem, ele ficava na Rua da Praia, daí o nome Revolução Praieira. Tudo bem? Não é porque aconteceu na praia, não. Posso seguir? Sim? Sim. Vamos lá, então. Bom, como que esse movimento instigou, né, a revolta? Antes disso, né, mais uma das características gerais, foi a última das revoltas liberais, ok? Depois dela, a gente tem a fase da conciliação, ou seja, Dom Pedro II aí trabalhando para minimizar todos esses movimentos que aconteciam no Brasil. Bom, que nem eu já adiantei, era um movimento de características liberais, portanto, ele trazia a ideia do republicanismo, ok? E foi um movimento influenciado pelos movimentos europeus da década de 1840. Esses movimentos europeus, em conjunto, eles traziam o questionamento ao absolutismo. Eles eram opostos à manutenção do absolutismo na Europa. Lembrando que o absolutismo tinha voltado na Europa com o Congresso de Viena. Só que as populações europeias haviam experimentado, né, um modelo político diferente do absolutismo. E aí, quando o absolutismo volta, começa a pipocar pelo continente europeu diversas revoltas e movimentos contrários a esse modelo, e esse conjunto de movimentos foi chamado de Primavera dos Povos, tá certo? Bom, como que a revolta aconteceu? Esse jornal Diário Novo, ele escreve um manifesto. O manifesto é um panfleto, tá, onde você expõe as suas ideias. Se tem outro manifesto famoso na história, que é o Manifesto do Partido Comunista. Não é um livro, tá? É um folheto, onde eles apresentam as suas ideias. Nesse manifesto, chamado Manifesto ao Mundo, o jornal Diário Novo defendia o voto universal, a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão e a proclamação da República, ok? Dom Pedro II, devido a toda essa movimentação lá em Pernambuco, troca o presidente da província, que é o equivalente ao governador hoje, e coloca no lugar um conservador. Pois bem, foi ele fazer isso e a revolta começou, certo? Bom, outro ponto importante que a gente tem que destacar sobre a Revolução Praieira é o seguinte, galera, o que estava acontecendo com o açúcar desde a expulsão dos holandeses, vocês lembram? Lembra. O açúcar estava em decadência, ok? O açúcar era o principal produto da região Nordeste, ok? Especialmente de Pernambuco, e era a fonte do poder econômico e político da elite nordestina, da elite pernambucana. A decadência histórica do açúcar fez com que essa elite pernambucana perdesse prestígio econômico, social e político, ok? Ou seja, conforme eles vão perdendo esse prestígio e a elite ligada ao café vai ascendendo, ou seja, vai conquistando a aproximação do imperador, vai conquistando privilégios políticos e essa elite ligada ao açúcar vai perdendo eles, isso gera revolta também, tá? Então a gente pode falar que a decadência da região Nordeste, a decadência econômica, social e política, está aí entre as raízes deste movimento também. Certo até aqui, povo? Certo. Bom, Certo. qual foi a conclusão da Revolução Praieira? O governo imperial envia tropas, né, o exército imperial é enviado até a região
e aí o exército imperial vai sufocar o movimento, combates vão acontecer, os rebeldes vão perder essas batalhas, pelo mesmo motivo que outros movimentos também perderam as batalhas para o exército imperial, porque não eram pessoas treinadas, militares, não estavam bem equipados, ok? O exato contrário era visto no exército, eles vão perder essas batalhas, o movimento vai ser enfraquecido e sufocado. Olha o desfecho dele, galera. Fala para mim se não é diferente do resto que a gente está acostumado no Brasil. Os líderes deste movimento, pelo fato de muitos deles serem membros da elite, foram anistiados por Dom Pedro II. O que é anistiados? Perdoados. Você se levantou contra mim, pegou em armas, me deu uma dor de cabeça do caramba, fez eu gastar dinheiro com o deslocamento de soldados, mas enfim, tá? Eu não quero mais problemas com você. Você está perdoado, porque eu posso te perdoar, eu tenho poder para isso. Contanto que você não faça mais outra burrada dessa, para não falar outra coisa. Tá certo? Galera, tranquilo até aqui? Sim? O fim da Revolução Praieira marca o fim da primeira fase do período que a gente está descrevendo, o segundo reinado, ok? Que é a fase da conciliação e marca o início da fase seguinte, que é a fase da consolidação, tá certo? Galera, tudo bem até aqui? Dúvidas e perguntas? João, Fala. Não tá invertido? Conciliação e consolidação? Como assim, Caio? Desculpa. Porque, tipo, a primeira fase é a consolidação e depois conciliação, não é? Lá atrás, a conciliação tá depois da consolidação? Sim, acho que sim. Sim. Então, perdão, pessoal, é o inverso. A primeira fase é a conciliação e a segunda fase é a consolidação. Tudo bem? Se vocês quiserem, depois eu vou corrigir lá no slide. Mas se vocês quiserem, quem anotou, quiser mudar aí, tá bem? A primeira fase é a conciliação, por quê? Porque é o resquício do período regencial, né? De todas essas revoltas, e a segunda fase é a consolidação, e aí a terceira e última fase é a crise. Fechou? Ô, João, então, nessa fase de conciliação, tipo, ele foi resolver aquelas duas revoltas que estavam lá do período agencial, resolveu essa nova que surgiu, e aí que ele se consolida? É aí que ele se consolida. Não é que é aí que ele vira o imperador. Ele já era o imperador, mas é aí que ele passa a ser visto e respeitado pela sociedade, pela classe política como um imperador. Ok? Ele resolve todos aqueles movimentos que questionavam o seu poder. Ele vai se conciliar com as elites provinciais que estavam questionando esse poder dele. E aí, finalmente, quando ele resolve todos esses problemas, ele se consolida no poder. O que é consolidar? Ele passa a ser um governante sólido. Como assim? Sem a chance de perder esse poder ou sem ameaças ao seu poder. Conseguiu entender? Entendi, obrigado. Sim? Fechou? Pessoal, eu volto na sexta-feira neste tópico aqui, ó, economia, tá? Do segundo reinado, para a gente encerrar este capítulo, que é o capítulo 6. Fala para mim se vocês têm alguma dúvida até esse ponto. Algum momento da nossa história o Brasil deu certo? Henrique, por incrível que pareça, tá? O período da monarquia, o segundo reinado, ele é um período, né, depois da fase durante, né, a consolidação, ele é um período onde o Brasil vai experimentar uma prosperidade econômica que vem com o café e uma estabilidade política, tá? Isso é bastante visível, vocês vão perceber isso ao longo do segundo reinado. A gente não vai falar de revoltas, tirando a Guerra do Paraguai, mas o Brasil sai vitorioso dela, né? O Brasil, durante o segundo reinado, ele assume uma postura imperialista na América do Sul. O que hoje os Estados Unidos são a nível global, o Brasil era, no século XIX, na América do Sul. Tá? O Brasil fazia valer os seus interesses, interferia na política de outros países, tudo bem? Isso só foi possível porque o Brasil desfrutava de uma estabilidade política e econômica. O Brasil chegou a ter uma das melhores marinhas do planeta, perdendo apenas para a Marinha da Inglaterra, tá certo? O Brasil chegou a ter um dos maiores PIBs do planeta, inclusive nessa época maior do que o PIB dos Estados Unidos, tudo bem?
Então, durante esse período, a política brasileira e a economia, eles foram conduzidos, é óbvio, né, por esse jogo de cintura do Pedro II entre os liberais e conservadores de uma maneira razoavelmente estável. Tá? Então, vamos falar, nesse período deu certo. Ah, então você defende a monarquia? Não, não defendo, mas eu estou falando que durante a monarquia, a organização política e econômica do Brasil deu certo. É óbvio que você tem que considerar o café. O café deu uma mão grande para o Brasil, era um produto de alto valor no mercado e o Brasil era um dos maiores produtores dele. Tá? Então, isso trouxe muito capital para o Brasil na época. Tá? Tanto que financiou a nossa industrialização e tudo mais. Tá bem? Beleza, Henrique? Tranquilo? Beleza, valeu. Então, o problema é o poder, né, concentrado. Talvez se o Brasil tivesse um modelo de monarquia parlamentar, como é o caso da Inglaterra, né, as coisas pudessem ser conduzidas de uma maneira diferente. O problema do Brasil principal é o interesse das elites econômicas, esse interesse é histórico em manter o poder político. Vocês percebam que a proclamação da independência e a república e tudo daí para frente tem por trás esse interesse, tá? Então tá aí o grande problema. Talvez se a gente mudasse, né, começasse por aí, a gente poderia surtir um efeito, um resultado melhor lá na frente. Fechou? Pessoal, Fechou, João. Obrigado. tudo bem? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Nada? Tudo tranquilo? Então tá. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, pela participação e pela atenção. Sexta-feira a gente dá seguimento em Segundo Reinaldo e trabalhamos a parte da economia. Galera, grande abraço para vocês e até sexta-feira então. Falou! Falou. Falou, João. Boa semana.